querida. Hoje é domingo, dia 21 de setembro. Estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum. A liturgia de hoje é composta pela primeira leitura do livro do profeta Amós, capítulo 8, versículos 4 a 7. O salmo é o Salmo 112, 113. A segunda leitura, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 8. E o texto do Santo Evangelho é de Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 13. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador, então, começou a refletir: o que vou fazer? O Senhor vai me tirar a administração. Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós poderíamos dizer que o texto da liturgia de hoje, os textos vários, tratam da arte da esperteza, associada ao mistério do reino de Deus. As leituras de hoje nos confrontam com verdades que podem ser até desconfortáveis, mas que são essenciais para a nossa caminhada de fé. Na primeira leitura, o profeta Amós é um profeta do século VIII, atuou no Reino do Norte, em Israel, quando os dois reinos estavam divididos. E Amós faz uma grave denúncia contra os comerciantes que acumulam riquezas às custas dos pobres camponeses. Ele nos mostra a face horripilante
repulsiva da ganância. Ele denuncia aqueles que exploram os pobres, que manipulam a fé para aumentar os seus lucros, que não veem as pessoas, mas apenas os cifrões em seus bolsos. O reino do norte era governado por Jeroboão II. Era um reino rico, mas de um povo pobre e explorado. Nesse sistema econômico fundado na injustiça, os ricos se tornam mais ricos, enquanto os pobres se tornam cada vez mais pobres. Os tributos e os impostos cobrados aos camponeses sustentam toda a estrutura do reino: a corte, a administração, o culto e também o exército. Os comerciantes só pensam em explorar os pobres camponeses e dizem assim: quando passará o sábado para vendermos o trigo? Quando passará o dia do repouso para abrirmos os sacos de cereal? Quando passará a lua nova? Sábado e lua nova, nós sabemos, são festas litúrgicas. Eles não têm piedade verdadeira. Eles não têm nenhuma religiosidade. Eles não respeitam a festa mensal da comunidade de Israel, a festa da lua nova, ou não respeitam também o sábado como dia do descanso e dia do culto ao Senhor. Ao contrário, nesses dias eles tramam como vão fazer para enganar os pobres, as pessoas simples e buscar cada vez mais ganhar dinheiro na compra ou na venda. Eles adulteram balanças, pesos e medidas. É a postura cínica de quem não tem escrúpulos. Eles substituem o culto a Deus pelo culto às riquezas. Não é à toa que o Deus conhecido como Mamon era um deus da Cirofenícia, é o Deus do dinheiro. Ele que é invocado nesse momento. É uma mentalidade que busca o lucro fácil, a exploração do próximo. E o Senhor nosso Deus, através de Amós, deixa claro: nunca mais esquecerei a maldade deles. Amós se coloca ao lado dos pequenos e explorados, exatamente porque o Deus de Israel, que tirou o povo hebreu da casa da escravidão no Egito, não tolera a exploração dos pobres. Os pobres, na mentalidade do profetismo, os pobres são a pupila dos olhos de Deus. Assim diz o profeta Zacarias. Essa mesma consciência aparece também no Salmo 112. Ele diz que os pobres são os olhos de Deus, são a pupila dos olhos de Deus. Então o salmista, no salmo responsorial da missa de hoje, que é o Salmo 112, Salmo 113, o salmista diz assim: o Senhor levanta o pobrezinho do lixo ou do monturo e o faz assentar-se com os nobres do seu povo. Olha que frase tão bonita essa do texto do Salmo responsorial de hoje. A denúncia de Amós, portanto, prepara a parábola que Jesus conta do Evangelho. Um texto um pouquinho difícil do Novo Testamento, mas vamos tentar explicá-lo brevemente. Ele diz que um patrão tem um administrador que é desonesto. E ele é elogiado pelo patrão, mas não por causa da sua desonestidade. Ao contrário, ele é elogiado por causa da sua esperteza. Jesus conta a parábola do administrador desonesto e nos dá também uma orientação prática de como devemos proceder para manter a fidelidade ao projeto de Deus. A parábola não é um elogio à corrupção, muito pelo contrário. Jesus não está dizendo que nós devemos roubar ou que devemos ser desonestos, muito pelo contrário.
Jesus está, na verdade, nos convidando a aprender com a esperteza do administrador. Aquele administrador diminuiu 50% da dívida de um, 20% da dívida do outro. E assim ele começou a receber todas as coisas fiadas que estavam vendidas, mas que o patrão não havia recebido o dinheiro. Então o patrão elogia a atitude do administrador, a astúcia que ele usou para garantir o seu futuro, para fazer alguns amigos, para garantir um lugar depois de ser despedido daquele trabalho. A parábola é uma provocação. Se os filhos das trevas são tão inteligentes, tão diligentes, tão sagazes, tão dedicados para garantir um futuro para um dos seus membros, por que não os filhos da luz também, nós, os cristãos, por que não usamos a mesma inteligência, a mesma criatividade, o mesmo empenho para as coisas de Deus, para as coisas do céu? Na lógica dos filhos da luz, os discípulos de Jesus, na lógica dos discípulos de Jesus, está o uso justo e correto dos bens materiais, os bens terrenos, sobretudo para a caridade e para ajudar os pobres. Entrar no reino de Deus, anunciado por Jesus, implica exatamente esta nova missão, um novo relacionamento com os bens materiais. Jesus não elogia o roubo, como nós dissemos antes. Ele elogia a iniciativa. O administrador percebeu que o seu tempo estava acabando e ele agiu com urgência. Ele usou o que tinha, o dinheiro e as dívidas do seu senhor, para construir relacionamentos, para criar uma rede de apoio. Ele transformou um problema, a sua iminente demissão, numa oportunidade para o futuro. E é aqui que a parábola se conecta com o nosso tempo, com a nossa vida. Quantas vezes nós somos administradores da nossa própria vida, dos nossos talentos, do nosso tempo e dos nossos bens? E, no entanto, muitas vezes somos negligentes em relação ao que realmente importa. Somos astutos para as coisas do mundo, para ganhar dinheiro, para ter sucesso, para subir na vida, mas muitas vezes somos ingênuos, preguiçosos ou desinteressados com as coisas do reino de Deus. Jesus nos dá uma lição fundamental. Usem a riqueza, mesmo que seja desonesta, para fazer amigos, a fim de que, quando ela acabar, estes amigos vos receberão nas moradas eternas. O que significa isso? A riqueza material, por si só, ela é passageira, ela é efêmera. Dinheiro, bens, sucesso, tudo isso pode acabar. E é por isso que Jesus chama de riqueza desonesta, porque ela muitas vezes nos trai e nos seduz e nos desvia daquilo que realmente é o mais importante. Jesus nos convida a usar essa riqueza não para acumular, mas para partilhar, para ajudar o próximo, para aliviar o fardo dos mais necessitados. É aqui que entra a segunda leitura, tirada da primeira carta de Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Essa leitura nos ilumina. Paulo nos convida a rezar por todas as pessoas, especialmente por aqueles que estão no poder e têm autoridade sobre o destino das nações. Por que essa preocupação de Paulo? Para que possamos viver uma vida tranquila e piedosa, exatamente porque Deus quer salvar a todos. Paulo nos lembra que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A oração pelos outros, a solidariedade, a caridade, a doação do nosso tempo
e também dos nossos bens são expressões concretas dessa nossa esperteza espiritual. É a esperteza do amor, que transforma o que é passageiro em um tesouro que dura para a eternidade. A mensagem de hoje, portanto, é um convite radical para reavaliarmos nossas prioridades. O que valorizamos de fato? Onde estamos investindo nossa energia, o nosso tempo, os nossos recursos? Estamos sendo administradores prudentes, não para o nosso próprio bem egoísta, mas para a glória de Deus e para o bem do nosso próximo? Que a nossa fé não seja algo passivo, mas seja uma ação inteligente e corajosa. Que sejamos astutos, sim, mas não para o roubo, a desonestidade ou a exploração, mas sejamos astutos para o reino de Deus. Que a nossa vida seja uma demonstração de que é possível usar as ferramentas do mundo para construir as pontes do céu. E assim, quando tudo o que for terreno passar, também nós possamos ser recebidos nas moradas eternas, junto do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Recorde, a palavra aquece o coração, e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã.